não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. Apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes. De alguma forma a gente teve um compromisso que nos levou até a madrugada do dia anterior, então no dia seguinte realmente ficou difícil para nós acordarmos cedo. E quando o pastor Márcio me chamou para estar aqui nessa manhã, eu fui orar, disse para Deus: Deus, o que é que tu tens para ministrar para nós na manhã daquele sábado? Deus me deu um versículo, aliás 2, e eu descansei nele, guardei no meu coração, não fiquei preocupado com nada, e ao decorrer dos dias, Deus foi alimentando o meu coração acerca de uma palavra que tem tudo a ver com esse versículo. Antes de ler, eu queria compartilhar com vocês algo que eu vi essa semana, um vídeo de uma mulher que diz que em um determinado momento da vida ela se sentiu invisível. Ela se sentiu invisível quando ela falava dentro de casa para os seus filhos, para o seu marido, para que alguém desligasse a televisão, para alguém abaixar o som da televisão, para alguém fazer alguma coisa, e as pessoas não correspondiam, ela parecia que não estavam ouvindo. Ela foi lá e pegou o controle e fez o que ela tinha que fazer. Ela se sentiu invisível quando numa festa com o esposo, ela, já esgotada das horas avançadas da festa, ela desejou ir embora e o seu esposo simplesmente a ignorava, porque estava conversando com alguns amigos e ela ficava ali ao lado e nada acontecia. Se sentiu invisível quando o seu filho de 5 anos, na escola, foi perguntado para ele: quem é essa que está com você? Ele disse: ninguém. E ela foi a um encontro de amigos, que um casal de amigos tinham voltado de viagem, e ela foi se encontrar ali para receber esses amigos que voltaram da viagem. E quando ela chegou ali, ela recebe um presente. O presente era um grande livro, assim, que contava um pouco da história das catedrais, das grandes catedrais da Europa. E ela não entendeu por que ela estava recebendo aquele presente. E ela foi a dedicatória, e a dedicatória dizia mais ou menos assim: a você que a semelhança desses construtores das catedrais, a você que não é notada, a você que não é vista, às vezes nem reconhecida, mas que é uma construtora de catedrais. E eu, quando vi esse vídeo, eu vi essa semana, eu lembrei bastante do que Deus tinha me falado para a gente partilhar ou compartilhar com os irmãos nessa manhã. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia aí em Apocalipse. Apocalipse 22. Eu quero ler 2 versículos, o 16 e o 17. E como nós estamos falando para líderes, eu entendo que nós estamos falando para pessoas que exercem influência sobre um povo. E eu confesso e tenho partilhado isso com os irmãos, principalmente os irmãos que andam comigo e nos lugares que eu tenho ido pregar, eu confesso que eu tenho estado preocupado com o andamento da igreja do Senhor. E nada melhor do que nós tratarmos isso entre nós, como líderes, pessoas que lideram. A minha preocupação está na falta de
de essência ou falta de representatividade que a igreja tem, ou seja, a igreja está sendo descaracterizada como igreja de fato do Senhor e está tomando uma outra forma. E eu quero falar um pouco da igreja que é invisível. Amém? À luz dessa historinha que eu contei para você, a igreja que é invisível, que essa sim é a igreja do Senhor, não é a igreja que aparece. E é muitas vezes a igreja que não aparece é a igreja que mais se assemelha a Jesus. Jesus, em muitos momentos, ele não aparecia. As pessoas iam até ele, claro, iam, porque existia essência. E essência nós temos que ter. Mas essa coisa da igreja que hoje é representada pela mídia, a igreja midiática, que querendo ou não, nós acabamos sendo representados por ela, ou seja, o que está na mídia é o que nos representa. Quando as pessoas falam de evangélicos, elas se referem àquilo que está na mídia, àquilo que elas veem. Mas eu queria falar daquilo que elas não veem, e que talvez somos nós, talvez sejamos nós. Muitos de nós, não sei se alguém aqui está na televisão, eu pelo menos não estou conhecendo a face, mas talvez seja essa igreja que precisa fazer a diferença dentre as muitas faces que estão se manifestando, até como representação nossa. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu não me sinto representado pelo que eu vejo. Raramente eu consigo parar para ouvir e ver alguma coisa daquilo que se diz representação minha no tocante à mídia. São raras as exceções e eu fico preocupado com isso, porque o que o povo vê é o que está lá. E eu comecei, já não de agora, mas de algum tempo, a fazer um trabalho com os que andam comigo, com os meus, aqueles que Deus confiou a mim para caminharmos juntos. Um trabalho de conscientização acerca dessa igreja que ninguém vê. A igreja da qual eu faço parte, o nome, acho que poucos conhecem. Eu não faço parte de uma denominação antiga, apesar de já ter feito, de uma denominação tradicional, antiga, enfim, não faço, já fiz. Não por crítica a qualquer denominação, eu não critico absolutamente nenhuma denominação, eu critico algumas atitudes, sim, eu critico, mas denominação, líderes, enfim, eu respeito porque entendo que isso é uma coisa de Deus para a questão de organização. Mas eu me preocupo com a essência, mas que muitas vezes está se perdendo. Isso é refletido pela sociedade que nós vivemos e a geração que nós estamos. Não sou eu que estou dizendo, mas se você olhar para a geração que nós estamos, eu fui nascido e criado no Evangelho. O Evangelho de onde eu nasci, criança, bebê, ouvindo e aprendendo, ele fazia muito mais diferença na geração da qual ele fazia parte, do que o Evangelho de hoje, que está extremamente difundido, contudo fazendo menos o seu papel. A Bíblia diz que se o sal se tornar insípido, serve para nada, vai jogar fora, vai ser pisado pelos homens. E a minha preocupação está nisso, da gente perder a essência. Essa geração é a geração mais apóstata de todos os tempos, desde que eu me entendo por gente. A geração dos que estão dentro das igrejas é a geração mais rasa de entendimento, de conhecimento, de profundidade da palavra, de amor pelo reino, de envolvimento, de compromisso com Deus, que eu já vi. De uma certa forma, a responsabilidade é nossa. Nós somos líderes, sim ou não? Hein? Então, se a geração atual está sofrendo de algum mal, eu me sinto responsável por ela. Porque Deus me plantou nessa geração. Deus não me plantou na geração dos meus pais. Na geração dos meus pais, eles fizeram a diferença. Eu sou de uma família tradicional de igreja.
tradicional. Meu pai é um homem de Deus, está com 82 anos, continua liderando o ministério, continua à frente de uma igreja, até sem condições de estar físicas, condições físicas de estar, mas está lá. Fez diferença na geração dele e é por isso que eu estou aqui. Percebe? Fez tanta diferença na geração dele que da geração dele, ou da igreja que ele pastoreia, nasceram outros pastores, outros líderes, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, saíram, abriram suas igrejas e estão aí fazendo aquilo que Deus chamou e aquilo que nós aprendemos. Mas no tocante a essa geração, que somos nós, que estamos aqui para fazer esse papel, eu não sei se a gente está fazendo isso bem feito. Talvez esse encontro aqui seja um encontro para a gente falar um pouco disso. E talvez a gente precise fazer alguma coisa diferente do que temos feito. Há poucos dias eu fui fazer um evangelismo de rua. Ficamos até altas madrugadas alimentando pessoas, alimentando mesmo, dando comida para pessoas na rua e entrando com a palavra. Encontrei desviados, encontrei presbíteros na rua, encontrei filhos de pastores, encontrei gente sem nenhuma esperança na rua. O Espírito Santo ministrou no meu coração: olha, você está fazendo muita reunião e trabalhando pouco. Hoje, um dos grandes males que nos atinge, irmãos, me perdoe, eu não estou aqui para que você concorde com tudo que eu vou dizer. Você tem a liberdade de discordar. Pelo Espírito. Você tem a liberdade de discordar. Mas um dos grandes males nossos é que a gente está assoberbado de trabalho e fazendo pouco. Consegue perceber? Existe uma diferença disso. Às vezes a gente faz encontros, fazemos reuniões, fazemos e queremos, porque a gente acha que a igreja vai se sustentar com as reuniões que a gente faz. E o Espírito Santo, nesse dia que eu estava na rua, trabalhando, alimentando pessoas, o Espírito Santo estava falando comigo: vocês estão fazendo muitas reuniões, muitos encontros, vocês se reúnem demais. Eu não sou contra reuniões, eu não sou contra cultos, pelo contrário, eu sou a favor. Mas há um clamor maior. Entenda isso, há um clamor maior. Existem coisas, nós estamos, eu creio que nós somos a geração do tempo da volta de Jesus, eu creio nisso. Pode um monte de gente discordar, mas para mim Jesus vai voltar nessa geração, nesse tempo. Teologicamente, tem gente que defende: não, mas ninguém sabe o dia e a hora. É verdade, dia e hora eu não sei, mas Deus mandou alguns sinais, Jesus deixou algumas coisas, esses sinais estão se cumprindo e é na minha geração, na geração que eu estou. Então eu estou esperando Jesus nessa geração, eu não estou esperando Jesus para a próxima. E o fato de eu estar nessa geração e as coisas estarem se agravando, e eu estou falando de igreja, por enquanto. Lá fora, se você for olhar para fora, quando foi que você viu na geração anterior, e eu nunca vi, na geração anterior, duas mulheres se beijando no metrô? Se beijando. Eu nunca vi nessa geração, eu estou vendo. Quando foi que a igreja foi afrontada na geração anterior, dizendo: vocês não tem nada com o que a gente faz, e se vocês pregarem contra o homossexualismo, vocês têm que ser presos? Eu não vi isso. Mas hoje eu estou vendo uma geração que se levanta com uma postura, com uma realidade que eu falo: Deus, onde é que está o sal? Que é o sal que conserva, né? É o sal que conserva. E aí eu vejo muitos programas de televisões, muitos programas na televisão, vejo muita gente se manifestar, vejo políticos, gosto de alguns políticos que defendem o Evangelho, mas me incomoda essa crescente, e a Bíblia dizia, né, que a iniquidade iria se multiplicar.
Só que a gente pega esse texto e fala, então, beleza, então tá tudo certo, a gente senta, espera as coisas acontecerem, porque é assim mesmo. Não é assim mesmo. Desculpe, irmão, mas não é assim mesmo. Eu estou insatisfeito e gostaria de transmitir para você uma insatisfação que vem do Espírito Santo também. Que não é minha, não é pessoal. Se fosse pessoal, eu não ia vir falar aqui para você. Eu não estaria aqui para falar. Primeiro, pelo temor ao Senhor. Segundo, porque Deus não abriria portas como essa para eu falar para líderes. Aí, quando eu olho para as razões que podem estar gerando tudo isso, essa controvérsia entre a igreja que precisa ser sal e a igreja que não é sal, ou que o sal não está de fato fazendo efeito, diante de uma geração que está cada vez pior, diante de crentes, de evangélicos que estão cada vez piores em seus conceitos. A gente ouve falar que a igreja evangélica cresceu como o mar e se tornou rasa como uma piscina. Cada vez mais. Cada vez mais. Converse com membros das igrejas. Você vai descobrir que são raros aqueles que de fato se aprofundam na palavra, que de fato têm compromisso com Deus, que de fato têm aliança com o Espírito Santo, que de fato têm vida com Deus, têm vida no altar. Você encontra atores e cantores e não consegue encontrar adoradores. É difícil, você tem que peneirar. Oh Deus, onde estão? E aí, pensando nisso, o Espírito começou a trazer ao meu coração que talvez esteja no foco ou na motivação. Qual é a motivação? Eu aprendi na minha vida secular, de trabalho, que motivação é um motivo para agir, é um motivo para a ação. E eu percebo que muitas vezes é nisso que nós estamos nos perdendo. Porque o motivo que leva alguém para a televisão não é o evangelho, muitas vezes. Não é a palavra como essência. Eu falo lá, eu queria ter 2 minutos daqueles que eles têm 2 horas. 2 para falar de Jesus, porque foi o que nós cantamos aqui. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu quero proclamar essa mensagem. Eu levarei também a minha cruz, até que um dia eu possa trocá-la por uma coroa. Eu amo, eu sou apaixonado pela mensagem da cruz, mas não gosto do que eu vejo. Sério. Só que o que eu vejo me representa de alguma forma, porque aquilo que eles estão dizendo, as pessoas me analisam e me olham. Quando eu digo que sou pastor, a pessoa, você é pastor, é. Aí eu fico com vergonha, porque o que está sendo representado é uma coisa que eu não gosto. Percebe? Deus, eu preciso mais de ti. Aí um tempo eu falei, Deus, eu quero ir para a televisão, me leva para a televisão, me leva para a rádio. Deus falou assim, não quero você lá, o dia que eu quiser lá, eu boto você lá, sem dinheiro, com dinheiro, não importa, eu boto você lá, mas eu quero você fazendo diferença onde você está. E aqui é que está o segredo, amor. A essência seja essa. Nós precisamos fazer diferença onde nós estamos, e se nós fizermos diferença onde nós estamos, nós vamos aparecer como igreja invisível, mas uma igreja poderosa, que é a igreja de Jesus, sabia? Essa é a igreja de Jesus. Porque esse evangelho midiático, explosivo, ele não me atrai. Quando a gente tem um motivo para agir, uma motivação certa, e a gente entende qual é a motivação, aí nós começamos com um trabalho que não aparece. É semelhante à mulher invisível que eu contei aqui. Não aparece, ninguém vê. Ninguém vê. Mas esse ninguém não inclui o Santo dos Santos, o Deus eterno, aquele que me ama, que me enxerga, que me vê, te vê lá na tua comunidade, seja ela grande ou pequena, ele vê você, vê teu coração, vê o tempo que você desprende para a sua obra, vê o tempo que você gasta, às vezes, em oração por uma ovelha. Ele vê quantas vezes você na noite, passando mal, está ali orando, clamando pela vida de alguém, pela vida dos seus. Ele vê. Ninguém vê, mas ele vê.
Deus mandou falar para vocês, olha, o pequeno esforço que você faz, por menor que seja, eu vejo. Vamos ler o texto bíblico, porque esse texto é tremendo. Apocalipse 22, 16 e 17. Dá uma olhada comigo. Aleluia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Percebe isso? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu estou falando para líderes de igrejas aqui, amém ou não? Nós temos que receber essa palavra aqui vinda do Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Olha o que diz. Eu sou a raiz. Você pode dizer isso? Eu sou a raiz, diz o Senhor. Eu sou a raiz. E a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Presta atenção no versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quando, Márcio, você me chamou, foi esse texto que Deus me trouxe. A princípio eu não entendi. Eu falei, Deus, isso é comum, a gente já conhece. Aí Deus começou a mostrar algumas coisas aqui. É interessante que talvez o foco esteja tão errado quando a raiz não é Jesus. E assim, irmãos, eu não me impressiono com bandeira, não me impressiono com gritos, eu não me impressiono com frases, eu me impressiono com a vida. O que faz a diferença não são os rótulos, é a essência, é a vida. E quando a raiz não é Jesus, nós começamos a ver distorções e o sal deixa de ser sal. Perdeu a essência. Pode ser jogado fora. Ah, mas tem 10 mil membros. Pode jogar fora, porque não serve para nada. É isso que a Bíblia diz. Sou eu. A Bíblia diz. A essência é saber que a raiz é Cristo. A raiz é o início de todas as coisas. E sem ela, nada existe. Se você pensar numa raiz, ali está a firmeza, ali está a sustentação. Dali vem o alimento, dali vem toda a substância de qualquer coisa que você possa imaginar. Inclusive do meu ministério, do seu ministério, do nosso ministério. É da raiz. Se a raiz não for Cristo, quando eu substituo a raiz e digo, não, a raiz agora sou eu. Eu sustento, eu falo, eu prego, eu administro, eu cuido, eu é que sei. E aí eu ouço lá em Jeremias, eu é que sei, diz o Senhor, que pensamento tenho a respeito de vós. Eu é que sei, começa a cair, meu Deus, eu não sei nada. E aí quando eu descubro que eu não sei nada, aí a raiz é Cristo. Aí eu começo a perceber, opa, tem uma raiz que é muito mais excelente. Essa sim é o fundamento de todas as coisas, e nele tem que estar todas as coisas. Eu falei, oh Deus, a raiz é Ele. A raiz é Ele. Você pode dizer isso, irmãos? A raiz é Jesus. A raiz é Jesus. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é que tem que ser notado, amado. A resplandecente estrela da manhã não é o homem, é Jesus. É Ele que é a resplandecente estrela da manhã. Enquanto a igreja não entender que a resplandecente estrela da manhã é o Senhor Jesus, nós vamos continuar com a adoração a homens, nós vamos continuar com a veneração a homens. É uma adoração velada, dizendo, não adoro não, eu só admiro muito. Mas é uma adoração. Sabe quem tem que ser adorado pela igreja, pelos líderes, por todos nós? A resplandecente estrela da manhã. Ele é a minha referência. Quando a resplandecente estrela nasce, amado,
não dá para olhar para nenhuma outra coisa. Ele é a referência. E se ele é a raiz, ele é a resplandecente estrela da manhã, então eu descubro que algo está errado. Porque nos dias de hoje o que tem me representado tem buscado para si notoriedade. Aí o versículo 17 diz assim: o Espírito, em algumas versões que eu gosto mais, aí a noiva somos nós, igreja do Senhor. Olha só, o Espírito e a noiva dizem, vem. Sabe que Deus ministrou meu coração? O que está acontecendo é que a gente está destoando do que o Espírito diz. Enquanto a igreja não se posicionar, e aí eu estou falando para líderes porque eu quero que essa preocupação gere também algum efeito no teu coração. Enquanto a igreja não se posicionar em falar aquilo que o Espírito Santo quer que fale, não tem essência. Você vê que tem uma concordância entre o Espírito e a noiva? Tem que haver. Quando os interesses começam a ser outros, o Espírito diz, olha, eu quero é isso. Sabe, eu sou levado, fui colocado por Deus com uma responsabilidade tão grande, e em vários momentos eu sou levado a ir contra aquilo que eu acho, que eu penso ser certo. E o modelo melhor para se fazer as coisas, às vezes Deus me confronta e fala, não é isso, eu quero é isso. E aí eu falo, Deus, mas assim é melhor. E ele diz, não é isso que eu quero, percebe? Você está se perdendo, não se perca. Continue falando aquilo que eu quero que você fale. O Espírito e a noiva dizem a mesma coisa, uma única coisa. E o que está acontecendo assim, ó, é que o Espírito está dizendo uma coisa e aqueles se dizem noiva, estão dizendo outra coisa. E é por isso que não bate para quem tem o Espírito Santo, sabe? Porque quem tem o Espírito consegue discernir as coisas. Consegue olhar e falar, opa, não é esse o caminho. Não é por aqui. Não aceito isso. Isso bate mal, mas está vindo de um líder, mas peraí, quem é a resplandecente estrela? Mas o líder tem nome, mas ele é a resplandecente estrela. Eu tenho uma referência que é a resplandecente estrela, e além de ser a resplandecente estrela, ela é a minha raiz, é dela que provém todas as coisas que existem. E no meu ministério não pode ser diferente, eu não posso ir. Eu não estou pregando rebelião a líderes, eu sou contra isso. Mas estou falando de uma essência que muitas vezes nós estamos perdendo. E aí ficamos, não, mas o líder que eu digo, o líder midiático, não o teu líder, tá? Só para corrigir. Porque se o teu líder está te dando uma orientação, siga essa orientação até o dia que Deus te falar, não siga mais. Se Deus te disser, não siga mais, não precisa se rebelar. Não precisa se rebelar. Faça a coisa certa. Você sabe o que eu estou falando. Eu estou falando do líder midiático que tem fama e vai lá e fala. E aí às vezes a gente acha que tem que ser daquele jeito, mas se ele estiver divorciado do que o Espírito diz, isso não bate aqui dentro, mas nós temos o Espírito. Quantos aqui tem o Espírito? Pode dizer amém? Amém. Nós temos o Espírito Santo habita aqui também, querido. E aí tem que haver uma concordância entre o que o Espírito diz e o que a noiva diz, porque se não houver essa concordância, está errado. E o que eu percebo que aconteceu ao longo do tempo foi exatamente um divórcio entre o que o Espírito diz e o que a noiva diz. A noiva começou a dizer algumas outras coisas. A noiva começou a dizer que a prosperidade era algo muito importante. Jesus estava dizendo, olha, aquele que quiser vir após mim, tem que negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e me seguir. Aí o líder diz, não, mas você vai ser próspero. Eu não estou dizendo que você não possa ser próspero. Se Deus quiser, você vai ser próspero. Agora, se Ele não quiser, você vai ter que tomar a sua cruz a cada dia para segui-lo. E a cada dia vai ter que pegar teu ânimo cheio, tua condução cheia, ir para o trabalho e sofrer. Mas esse talvez seja o teu ministério, aquilo que Deus quer para você. Olha. E aí nós começamos a ver essas distorções acontecerem, e crentes desanimando, porque a minha vida não está prosperando. Aí o líder diz, não, mas não está prosperando porque você não está fazendo a vontade de Deus. E aí o cara vai entrando em depressão, vai começando a sofrer com isso, e aí a igreja se perde. E aí deixa de ser salvo.
Aí não salga mais, aí fica essa igreja morna, rasa, sem compromisso, porque foi enganada, porque o que o Espírito diz não é isso. E eu nessa manhã eu queria compartilhar isso com vocês, com todo amor e carinho. A gente precisa falar o que o Espírito fala, a gente precisa ter uma língua única, sabe? Muitas vezes nós estamos falando coisas e criando coisas e pegando textos isolados da Bíblia para criar coisas, para trazer fantasias, sabe? E algo me chama a atenção na continuação desse versículo, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem. Sabe, há um legado, sabia? Há um legado. A gente vê bem isso em seminário. No seminário, a gente estuda em seminário, né? Quando aprende alguma coisa, aquilo que a gente aprende, a gente vai passar. E assim sucessivamente. E o que acontece é que se o legado estiver errado, vai sendo passado. Se o legado ensinado já na fonte, na origem, estiver divorciado daquilo que de fato tem que ser, que é Espírito e a noiva dizerem a mesma coisa, quando isso está quebrado, todo o legado será comprometido. Os alunos, os discípulos e os discípulos que serão formados também serão comprometidos, estarão comprometidos. E aí as pessoas não se preocupam com isso. Não, mas eu aprendi assim, eu também aprendi muita coisa. E dou graças a Deus pela essência de onde eu fui formado. Mas o Espírito continua falando. Deixa eu falar uma coisa para você que é líder e que está aqui nesse lugar. O Espírito Santo continua falando. Ele não se emudeceu, o tempo não o calou, ele continua falando. Ele fala no teu coração, ele fala nas tuas madrugadas, ele fala com você, ele fala com a gente. E o que a gente tem que falar é o que o Espírito fala, não o que a gente quer, não o que a gente muitas vezes aprende. E o final aqui diz assim: e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aí eu estava meditando nisso como uma sequência. Espírito e a noiva. Pois da noiva quem ouve muitas vezes são aqueles que estão aqui dentro das nossas igrejas, são os que ouvem, sabe? E aí se isso estiver alinhado, preste muita atenção nisso, se isso estiver alinhado, aquilo que o Espírito diz, que a noiva diz, e o que os que ouvem estão ouvindo, né? Estão dizendo, aí vai gerar algo que é tremendo. A Bíblia diz que vai gerar sede. Gera sede, porque o Espírito Santo, ele é tremendo. Não há sabedoria humana que possa se comparar ao Espírito Santo. O Espírito Santo é lindo, ele é tremendo. Sabe o que ele faz? Ele usa você como instrumento, você que é um pastor, você que é um líder. E aí essa sua linguagem adequada a tudo que ele quer vai sendo transferido. E aí a Bíblia diz assim, olha, o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve, diga vem. Aí aqueles que te ouvem também vão dizer a mesma coisa. Opa! Aí sabe o que vai acontecer? Lá fora, sede, sede. Porque o final diz assim, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Ninguém bebe se não tiver sede. Sabe, a igreja precisa gerar sede. Precisa gerar sede. A igreja não precisa de escândalos, mais escândalos, a gente já está feio, está satisfeito com eles, né? Satisfeito no sentido de não precisarmos mais. A igreja não precisa de líderes midiáticos, já tem um monte. A igreja precisa de essência que gere sede. Se a essência da igreja não estiver gerando sede, a igreja não está dizendo o que o Espírito está dizendo. Eu queria compartilhar essa palavra e vou ser fiel a Deus naquilo que Ele colocou no meu coração e parar aqui. Mas vou orar para que isso entre no nosso coração. O Espírito Santo está dizendo nessa manhã a cada um de nós. A cada um de nós. Eu vou ler novamente. Eu, Jesus,
envio o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus abençoe você. O Espírito Santo continue falando ao teu coração. Amém?